Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ramon Cicarino, eu tô aqui todos os dias deixando vários palpites, várias tips prontas e várias dicas aí para os principais jogos de futebol pelo mundo. Hoje a gente tem mais um dia de Champions League, depois de um dia de jogos emocionantes ontem no mata-mata. Hoje a gente tem mais 4 jogões na Champions League. Hoje a gente tem Copa do Brasil, vou deixar aqui uma tip para o jogo do Ceará, palpite na verdade para o jogo do Ceará. Hoje começa a final do Campeonato Carioca, Fla-Flu também, que vai pegar fogo. Hoje a gente também tem Libertadores, o Corinthians que aprontou, tomou 3 lá do Barcelona lá em Guayaquil e agora vai ter que reverter o resultado na Neoquímica Arena aqui em São Paulo. E a gente vai falar também sobre esse jogo e, claro, vamos falar da Champions League, vamos falar também de segunda divisão da Inglaterra, que a gente tem sido muito lucrativo, e tem um joguinho do Leeds, que é o nosso time preferido, que mais bota dinheiro no nosso bolso lá hoje. Então a gente tem muita coisa para falar, então sem muito mais resenha, bora trabalhar, bora para mais um videozinho. Então é o seguinte, bora começar lá na Champions League, porque 2h45 já tem o primeiro jogo, jogão, Lille e Borussia Dortmund, um dos poucos jogos que ainda está em aberto aí para essa quarta-feira. Primeiro jogo foi 1-1 na Alemanha, jogão do Lille lá, jogou muito bem, poderia até ter saído com a vitória, se defendeu bem, contra-atacou. E para esse jogo, eu até espero gols, mas eu prefiro ter um pouco mais de cautela e não fazer nenhuma pré-live, não tem nenhuma pré-live para compartilhar com vocês aqui. O primeiro jogo, como eu falei, foi 1-1. São dois times que são over, principalmente o Borussia Dortmund. O Lille também está muito bem essa temporada, produzindo muitos gols, tomando também, meteu 6-1 no Feyenoord nessa Champions League. Então eu espero gols, mas eu prefiro nesse jogo, eu não sei porquê, mas tudo também tem um feeling. E eu tô sentindo que os dois times vão entrar com cautela nesse jogo no primeiro tempo. Então eu tô esperando o cenário que eu mais gosto para esse jogo. Para mim é 100% no ao vivo. A gente vê qual vai ser a postura dos dois times no primeiro tempo. E eu gosto muito de gols no segundo tempo, principalmente se o Borussia Dortmund estiver na frente do placar. Aí eu acho que tem tudo para ficar um jogo bem aberto. Mas pré-live, eu não quero ser aqui responsável de fazer qualquer coisa e compartilhar com vocês. Esse jogo aí de 2h45, eu prefiro assistir ele pré-live, porque os dois times têm uma defesa muito boa, apesar do Borussia Dortmund estar sempre tomando um golzinho aí, mas esse é o cenário que eu quero. Eu quero ver gols nesse jogo, e principalmente se o Borussia Dortmund estiver na frente do placar. Talvez eu coloque ele até no bilhete, que eu sempre deixo aí no final, mas o cenário que eu enxergo para esse jogo aqui é esse. A gente trabalhar 100% ao vivo nesse jogo, e se tiver o Borussia Dortmund na frente, a gente fazer a entrada em gols aí. Posso fazer ao vivo e compartilhar lá no meu grupo free. Se você não está fazendo parte ainda, o link está na descrição aí, 100% gratuito. Você não precisa pagar absolutamente nada para pagar. Então esse primeiro joguinho aí, espero gols, mas também prefiro ter cautela e esperar a postura dos dois times no primeiro tempo. Agora vamos falar do melhor jogo do dia, 5 horas, Clássico de Madrid. Na minha opinião, mas tenho certeza que a maioria de vocês aí também acha. A maioria de vocês aí vai assistir também esse jogo, Atlético de Madrid e Real Madrid. Primeiro jogo 2-1 Real Madrid, mas antes de falar desse jogo, já peço que vocês deixem o like de vocês no vídeo, se vocês chegaram até aqui. Se inscrevam no canal também para ajudar a continuação do nosso trabalho. E vamos falar desse jogão aqui. Jogo que eu tenho uma tip pronta para vocês, porque além do cenário do jogo, eu sempre falo isso. Eu gosto de montar a tip de acordo com o cenário do jogo e números. Não adianta a gente só olhar o cenário do jogo e também não adianta a gente só olhar as estatísticas. A gente tem que conhecer, eu falo muito isso lá no Instagram com meus seguidores. A gente tem que ter o conhecimento dos jogos, o conhecimento das equipes, do campeonato e tudo mais. E aí você junta com estatística, e aí você junta com o cenário de jogo. A gente está sendo muito lucrativo aí. E assim eu montei mais uma tip pronta pra gente para esse jogo. Vou ser bem breve com vocês, porque hoje tem muitos jogos aí. Já falei 2 da Champions League, tem mais 2 para falar, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então vou ser um pouco mais breve nesse vídeo aqui. E vou falar já aqui a tip pronta que eu preparei para vocês para esse jogo. Na verdade, que eu fiz um investimento e estou compartilhando com vocês aí. Porque todas as tips que eu compartilho com vocês prontas, eu também faço meu investimento aqui e compartilho com vocês. Então, para esse Clássico de Madrid, a gente vai entrar no seguinte. Intervalo entre 1-3 gols no segundo tempo, mais de 8 finalizações do Real Madrid e mais de 2 cartões no jogo. Dá uma odd de 1,66, como vocês podem ver aí na tela. Só no último jogo, nesse 2-1 para o Real Madrid, a gente não teve mais de 2 cartões. Muita gente entrou em cartões. A gente, inclusive, eu acho que entrou também lá no grupo em cartões. E tivemos apenas um cartão no jogo. O juiz segurou de todas as formas.
Tiveram lances que dava para ele dar cartão, mas ele segurou, mas acontece também, faz parte. Agora, para esse jogo, apesar de ser um árbitro que também tem a média baixa de cartões, cara, é um jogo de volta entre Atlético de Madrid e Real Madrid, a maior rivalidade da Espanha junto com Real Madrid e Barcelona, vai pegar fogo com certeza, então acredito muito que vai sair esses cartões. Nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 clássicos, nós tivemos mais de 2 cartões, nós tivemos gol no segundo tempo também e muito mais de 8 finalizações do Real Madrid nos últimos 5 jogos. Então, para mim, tem muito valor. Vou repetir, está na tela para vocês aí também, para todo mundo conseguir pegar. O intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo, mais de 2 cartões na partida e mais de 8 finalizações do Real Madrid, odd 1,66. Para mim, tem muito valor para esse clássico hoje, o melhor jogo do dia. Também às 5 horas, a gente tem mais 2 jogos na Champions League, só que aqui, para mim, os cenários são iguais, né? Já está definido. O Arsenal muito mais definido, mas aqui a gente também tem Aston Villa e Bruges. O Aston Villa ganhou de 3-1 na Bélgica e agora joga na Inglaterra. Então, para mim aqui, a vaquinha também já deitou, como a gente costuma falar aí, principalmente na NBA. Aqui a vaquinha já deitou. Dificilmente, tudo bem que futebol tudo acontece, mas dificilmente o Bruges vai virar esse jogo lá na Inglaterra. Eu não consigo entender, cara, como que a Atalanta conseguiu ser eliminada pelo Bruges, com todo respeito ao Bruges, que tem um bom time, mas a Atalanta é muito melhor. A Atalanta é inexplicável também, né? A Atalanta acabou de meter 4-0 na Juventus, fora de casa, aí é eliminado pelo Bruges. Daqui a pouco pega um time muito inferior, vai lá e perde ou empata, e depois entra como azarão de novo, ganha, goleia. A Atalanta é isso. Para quem acompanha os históricos aí de aposta, é um dos times que a galera fica mais louca, é esse time da Atalanta aí, que é o Robin Hood da Itália, né? Rouba dos ricos e entrega para os pobres. Então, a Atalanta não é confiável e acabou sendo eliminada pelo Bruges, que também agora vai cair para o Aston Villa. E no outro jogo a gente tem Arsenal e PSV. Cara, o jogo lá na Holanda foi simplesmente 7, é isso mesmo, 7-1 para o Arsenal. Inclusive eu tô com essa camisa do Arsenal aqui, ó, comemorativa, que pouca gente tem. Pouca gente tem essa camisa do Arsenal aqui. E o Arsenal já está com sua situação definida. Acabei de falar que futebol tudo pode acontecer, mas o PSV virar um jogo de 7-1 fora de casa, não. Aí não tem condições. Aqui a vaquinha já deitou há muito tempo, como eu falei do Aston Villa e o Arsenal também. Então, cara, esses 2 jogos é muito pra gente acompanhar ao vivo. Acredito que esse Arsenal e PSV aqui, a gente pode continuar dando favoritismo pro Arsenal, porque o PSV não vai ter postura lá na Inglaterra de querer virar o jogo, não vai entrar com esse pensamento de vamos virar esse 7-1 aí. Então acredito no Arsenal dominando a partida mais uma vez aqui. Pode ser que poupe até alguns jogadores, já que está buscando ainda o título da Premier League, muito difícil, porque o Liverpool já se distanciou muito, mas pode até ser que poupe alguns jogadores. Então Arsenal e PSV, Aston Villa e Bruges, a situação já está meio resolvida. Então eu prefiro acompanhar esses 2 jogos ao vivo, mas para a gente não passar batido, eu fiz um investimento para esses 2 jogos aqui, fiz uma duplinha e vou compartilhar com vocês aí, porque eu achei muito valor com esse cenário que eu falei para vocês aí. Não vejo o PSV indo para cima do Arsenal para tentar reverter esse 7-1 e também não vejo o Bruges, apesar da diferença ser só de 2 gols, não vejo o Bruges indo para cima do Aston Villa para tentar virar esse jogo. Então fiz uma dupla aqui pensando nisso e vou compartilhar com vocês. Tá na tela para vocês aí, odd 1,57. Intervalo entre 1 a 5 gols no jogo e menos de 6 chutes a gol do Bruges. Não é finalização, é chutes a gol do Bruges. E no jogo entre Arsenal e PSV, eu também quero essa linha aqui, achei que está muito alta. Menos de 6 chutes a gol do PSV, como eu falei. Não espero o PSV indo para cima, nem o Bruges desesperadamente. Até se eles quiserem também, o Arsenal e o Aston Villa têm muita qualidade para conseguir controlar o jogo. Acho essa linha de 6 chutes a gol muito alta para eles. Então, repetindo, e tá na tela para vocês pegarem aí. Odd 1,57. Intervalo entre 1 a 5 gols. Lá no jogo do Aston Villa e Bruges. Intervalo entre 1 a 5 gols e menos de 6 chutes a gol do Bruges. E no jogo entre Arsenal e PSV, menos de 6 chutes a gol do PSV. Odd 1,57, para mim tem muito valor. Essa é a nossa duplinha para a gente fechar aí essa rodada de Champions League. Agora, antes de falar dos jogos aqui do Brasil, vou dar uma passadinha lá na Inglaterra, porque lá tem Inglaterra Championship, a segunda divisão, que a gente tem lucrado muito, e um jogo de um time que a gente tem lucrado muita coisa, que mais bota dinheiro no nosso bolso, que é o líder Leeds. É difícil de falar, mas é isso. É o líder Leeds em ação contra o Millwall. Mas eu não vou pegar uma vitória seca
do Leeds porque não estava pagando tão bem e porque também fiquei com o pé atrás. Depois que eu olhei as estatísticas aqui, é o que eu sempre falo para vocês, olhei o cenário, mas também olhei as estatísticas aqui, os confrontos. O Leeds jogando em casa é uma máquina de fazer gol. Vou falar aqui para vocês, últimos 10 jogos, ó. 3-1, 4-1, 1-1, 1-0, 3-0, 2-0, 7-0, 2-1, 1-1 e teve uma derrota por 2-0. Adivinhem para quem foi essa derrota? Justamente para o Millwall. Adversário de hoje está na 12ª posição, então já deixa a gente com o pé atrás, mas me deixa muito confiante para a gente pegar um intervalo de gols, entre 1 a 4 gols do Leeds, que é uma máquina de fazer gols, principalmente jogando em casa. O Millwall também, eu sempre falo isso aqui para vocês também, eu gosto muito de respeitar o momento de cada equipe, e o Millwall só perdeu um jogo nos últimos 5. Então eu prefiro pegar esse intervalo entre 1 a 4 gols aí do Leeds jogando em casa e menos de 5 cartões. O Leeds é um time que toma pouquíssimos cartões e a média do árbitro que vai apitar hoje também é baixa. Então, intervalo entre 1 a 4 gols do Leeds e menos de 5 cartões, odd 1,61 para mim, é a tip pronta aí que já tá o melzinho, feijão com arroz que a gente gosta de falar. E é isso, o Leeds é o líder e vai estar na Premier League na próxima temporada, tô cravando isso daqui para vocês. E é o seguinte, teve um seguidor meu que me mandou mensagem lá, falou que está acompanhando os vídeos aqui e pediu para eu falar sobre as casas. Então, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que todas essas tips que eu estou enviando aqui para vocês é lá na 365. Quando eu fizer em outra, como eu fiz aí já em outros vídeos, eu vou falar qual é o nome da casa, porque talvez só vai abrir aquela linha, aquele mercado em outras casas, e aí quando eu fizer, eu vou falar qual é a casa diferente que eu fiz aqui. Enquanto isso, todas as tips que eu estiver mandando para vocês aí é lá na 365. Agora sim, vindo aqui pro Brasil, a gente tem Campeonato Carioca, Fla-Flu, tem Copa do Brasil que eu separei um joguinho e tem Corinthians na Libertadores. Vamos começar a falar aqui dessa Copa do Brasil. O jogo que eu separei foi entre Ceará e Confiança. Cara, aqui eu gosto da vitória do Ceará. O Ceará vem embalado aqui nessa temporada. Nos últimos 10 jogos do Ceará, ele ganhou 9 e empatou 1. E aí eu acabei de falar isso do Leeds e do Millwall, só que o Leeds perdeu para o Millwall. Esse empate, dos últimos 10 jogos do Ceará, ele venceu 9 e empatou 1. Esse empate foi justamente contra o Confiança, pela Copa do Nordeste e também no Ceará. Mas o Confiança já vem oscilando. Tudo bem que o nível de enfrentamento do Ceará não é lá essas coisas, mas nessas 9 vitórias aí, ele tem inclusive uma vitória aí contra o seu rival Fortaleza, no Clássico, então pesa também. E o Confiança, mesmo com o nível de enfrentamento sendo bem limitado, vem oscilando. Os últimos 5 jogos aí, ele perdeu 2 jogos, ganhou 2 e empatou 1. Então eu vejo aqui na Copa do Brasil, que é diferente da Copa do Nordeste, é jogo único, Ceará jogando em casa, com apoio da torcida, Castelão deve estar lotado. Agora está pagando em média aí de 1,40 a 1,45 nas principais casas. Agora, batendo 1,60 no ao vivo, eu gosto dessa vitória do Ceará aí e vou pegar. É claro, a gente assiste sempre o começo do jogo, espera aí para ver a postura tanto do Ceará quanto do Confiança, mas se bater 1,60, tiver 0-0, não tiver nenhuma expulsão, o Ceará jogando bem, 1,60 eu estou dentro dessa vitória do Ceará aí contra o Confiança. Vindo aqui para o Rio, 9h30, a gente tem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, Fla-Flu. Eu já vou falar logo para vocês aqui que eu acho que eu vou ficar de fora desse jogo aqui. Pré-live eu tô fora, ainda mais. Tudo bem que o Fluminense ele precisa da vitória porque o Flamengo joga por 2 resultados iguais. O Flamengo tem time melhor, só que com o Mano Menezes no banco do Fluminense, cara, me desanima um pouco de pegar algo nesse jogo. Ao contrário da Europa, os jogos de ida aqui são bem mais amarrados, bem mais estudados. Os times parece que esperam o segundo jogo para definir alguma coisa, principalmente o Fluminense com o Mano Menezes como técnico, que é um técnico que não me agrada muito. Acaba alguns jogos do Fluminense sendo bem amarrado, bem under por causa disso. Então, cara, esse jogo aqui é para trabalhar 100% no ao vivo. Vou falar aqui os últimos 5 jogos aqui para vocês verem do Fla-Flu. 2-0 Flamengo, 0-0, 1-0 Flamengo, 2-0 Fluminense, 0-0. Tem até um certo equilíbrio, apesar do Flamengo ser o melhor time aqui, mas também não pego nada a favor do Flamengo por achar que esse jogo vai ser amarrado. Tô sendo bem sincero com vocês aqui, cara. Não sejam afoitos aí de quererem fazer alguma coisa, ainda mais vocês aí, quem é tricolor, quem é flamenguista, tem que fazer alguma coisa no Fla-Flu, cara. Não façam nada pré-live. Se não tiver dentro do método de vocês e vocês não tiverem confiança, não façam. Espera no ao vivo, ver se o jogo vai ser bom ou se o jogo vai ser amarrado do jeito que eu tô esperando que seja. Pode ser que seja o maior jogão, 2-2, 3-3, 3-2 para algum dos dois lados,
Mas esse jogo aqui, esse Fla-Flu, primeiro jogo da final do Carioca, esse jogo que eu vou levar para o vivo, mais uma vez eu faço convite para vocês. Se tiver qualquer oportunidade, vou mandar lá no grupo free e o link está na descrição aí para vocês. E para a gente fechar a tampa aqui desse videozinho de quarta-feira aí, recheado de jogos, a gente tem o Corinthians que recebe o Barcelona de Guayaquil. E o que o Corinthians foi arrumar, cara? Tomou 3. Ainda teve o Barcelona ainda teve um gol anulado. O gol foi contra, mas aí o atacante acabou atrapalhando o Gustavo Henrique lá. E aí ele empurrou a bola para o gol e acabou o gol sendo anulado. Senão seria 4-0. 3-0 já está muito difícil para o Corinthians. O time do Barcelona não é bobo. O Corinthians já viria com tudo para cima do Barcelona, jogando na Neoquímica Arena. E ainda eliminou o Santos também pelo Paulistão, garantiu a sua vaga na final, que vai jogar contra o Palmeiras, vai fazer a final contra o Palmeiras. Então eu vejo um Corinthians aqui embalado, com a pressão da torcida que, cara, jogar na Neoquímica Arena, para mim, eu vou em vários estádios, assim, e para mim a maior pressão que a torcida faz, assim, uma das maiores, tem a do Grêmio também, quando a arena do Grêmio está lotada, é a do Corinthians na Neoquímica Arena, muito forte, dificilmente eu entro contra o Corinthians, eu aposto contra o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Pode ser qualquer time do Brasil, que eu acho bem difícil jogar na Neoquímica Arena. Acho que o Corinthians não passa, pode ser que o Corinthians meta 4, 5 no primeiro tempo ainda e vira esse jogo e se classifique aí para a fase de grupo da Libertadores, mas acho muito difícil, porque eu vi o primeiro jogo e o time do Barcelona de Guayaquil não é bobo. Por isso mesmo, o que me agrada para esse jogo aqui, o que eu vou buscar, é gol no primeiro tempo. Por quê? Se o Corinthians pegasse um time aí, Melgar, algum time desses aí baba da Libertadores, eu ia esperar a pressão do Corinthians no primeiro tempo e o outro time só se defendendo e um jogo meio under no primeiro tempo, com só o Corinthians tentando buscar e o outro time fechadinho ali, todo mundo dentro da área. Só que como o time do Barcelona é rápido, vai buscar contra-ataque quando o Corinthians não tem outra opção, vai ter que ir para cima. E o time do Barcelona vai jogar nos contra-ataques e tem potencial para fazer gol, eu gosto de gol no primeiro tempo para esse jogo. Pré-live não tem valor a gente investir aqui, mesmo criando aposta, não conseguir fazer nada para a gente fazer aqui pré-live. Então eu vou ficar de olho nesse gol do primeiro tempo aqui no ao vivo e também vou colocar no nosso bilhetinho que eu sempre deixo para vocês aí para finalizar o vídeo. Então já finalizando o vídeo com essa minha análise do jogo aí do Corinthians e Barcelona, dizendo que eu gosto muito, vejo com bons olhos esse gol no primeiro tempo, acho que vai ser um jogo bem aberto. Na verdade o Corinthians buscando o gol ali e o Barcelona com potencial de puxar contra-ataque. Então eu espero o gol no primeiro tempo. Vou colocar nesse bilhetinho aí odd 2 que a gente sempre deixa para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, aproveitado as dicas, as tips prontas aí de mais um vídeo. Amanhã eu vou estar aqui de novo com novas tips, outros palpites. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscreverem no canal. E agora fica aí com mais um bilhetinho de odd 2 aí que está sendo bem lucrativo para a gente. Valeu? Tamo junto e até amanhã.